Vamos lá, pessoal, se acomodando para a gente começar no horário. Inclusive, gostaria de agradecer a presença de vocês que vieram até aqui o nosso espaço, mas também agradecer a presença de quem está online. A gente tem bastante gente online também, até por isso que a gente sempre precisa falar no microfone. E quando vocês tiverem perguntas, o microfone vai até vocês, para o pessoal do online também conseguir entender. Então, boa noite. Meu nome é Janser. Novamente, obrigado pela presença. Alguns visitantes ilustres aqui também, alguns rostos conhecidos. Obrigado. Para quem não me conhece, sou um dos diretores da GFI e a gente sempre começa os nossos eventos explicando um pouquinho do que é a GFI, para quem não nos conhece, não teve a oportunidade também de vir até aqui. Mas a GFI é uma holding baseada em 3 grandes pilares, né? O pilar de finanças pessoais, que inclusive é onde a Academia de Planejamento Financeiro está inserida, né? É o nosso pilar realmente do serviço de planejamento financeiro pessoal que a gente oferece diretamente para os nossos clientes através dos nossos planejadores, que tem alguns presentes aqui também. Então, nesse pilar de finanças pessoais, a gente oferece o serviço de planejamento financeiro, a gente tem a GFI Capital, que fala de investimentos, tem a GFI Seguros, para falar de seguros, e tem a Academia de Planejamento Financeiro, para treinar novos planejadores para o mercado. Então, esse é o grande pilar de finanças pessoais. O segundo pilar da GFI é o pilar de desenvolvimento humano e organizacional, que é através da ferramenta do coaching integrativo, criado pela Rebeca Toyama. A gente leva esse desenvolvimento humano diretamente para os clientes, através do processo de coaching, e para as empresas também que nos contratam. E a gente também tem a Academia de Coaching Integrativo, que é para formar novos coaches para o mercado. Esse é o nosso pilar ali de desenvolvimento humano e organizacional. E o terceiro pilar, que é a GFI Negócios e Soluções, aí é o nosso braço mais ligado à pessoa jurídica, né? Então, são empresas que precisam ali de um choque de gestão, precisam de uma injeção de capital para crescer, para alcançar um próximo nível ali de crescimento e aceleração. Então, a GFI Negócios e Soluções é quem avalia essas empresas e organiza captações com investidores para justamente ajudar essas empresas. Então, esses são os 3 grandes pilares da GFI. Como eu falei, hoje esse evento é um evento promovido pela Academia de Planejamento Financeiro, esse nosso braço que é para treinar planejadores para o mercado, porque a gente acredita que essa profissão, né, como a gente vai poder falar aqui no evento também, a gente acredita que essa profissão ainda está engatinhando no Brasil, né? A gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que a gente está 30 anos atrás. Mas até por isso, por a gente estar começando a desenvolver essa carreira no Brasil, a gente também vê uma grande oportunidade para quem resolve empreender nesse mercado, mas também alguns desafios, e acho que é sobre oportunidades e desafios também que a gente vai falar hoje. Para quem conhece o site da academia, lá, sempre que a gente tem um evento, a gente deixa gravado lá no site, todos os eventos. Então, a gente sempre procura ter temas diferentes a cada evento, para ter um arsenal ali de conteúdo muito bacana. E hoje o tema do evento é o relato dos 6 primeiros meses na nova profissão. Então, vamos ser alguns planejadores aqui para falar como foi esse início na carreira. A gente já fez eventos para falar sobre a profissão, para falar sobre a transição de carreira, e agora esse evento especificamente é para falar, legal, quando eu já coloquei os 2 pés na profissão, como é que foi esse começo, né? Desafios, oportunidades e tudo mais. Então, acho que esse evento vai dar alguns insights bacanas para todo mundo, mesmo para quem já tem acompanhado os nossos eventos. Tudo bem? Legal? Pessoal online, então, vamos começar. E
para se juntar a mim, também você, um desses planejadores para trocar experiência, eu vou chamar por ordem de antiguidade, será que é? Na carreira, claro. Não, eu vou chamar por ordem de experiência na carreira. E vai ser a ordem que a gente vai respeitar aqui também na hora de fazer esses relatos. E aí, só combinando o jogo com vocês, cada um de nós 5, a gente vai falar um pouco de como foram esses primeiros 6 meses e depois a gente abre para perguntas, tanto de vocês que estão aqui, quanto para o pessoal de casa. Tá certo? Eu gostaria de chamar, em primeiro lugar, Tobias Mag. Depois, Leanderson Reis. Caco Santos. E a Cláudia Peano. Então, tinha visto antes, principalmente a parte de processos, né? E aí eu resolvi tentar o meu caminho. Eu estou tentando há 15 anos ser independente, que acho que é o tema dessa noite, né? Então, a mensagem é que, de um lado, eu estou há 15 anos nisso como independente e eu decidi, tudo na vida são escolhas, né? Então, na época, eu decidi que eu queria fazer um voo solo, que eu não queria fazer parte de um grupo, porque eu tinha trabalhado em conglomerados grandes durante muitos anos e eu queria uma vez só acordar no espelho e falar, você é o cara, ou então falar, acorda, né? Então, foi uma decisão acertada. Hoje em dia, às vezes, eu me arrependo um pouco, porque as coisas continuam nas minhas costas, então, mas, de novo, são escolhas. As escolhas sempre são suas, mas às vezes não dá para mudar elas também. Então tem que pensar antes de fazer as escolhas. E não se arrepender depois. Acho que aí a gente brinca bastante, não é brincadeira. A gente não sabe muito fazer gestão de recursos, mas a gente tem que saber fazer gestão de expectativas, inclusive as nossas próprias. Eu vou falar rapidinho aqui dos meus primeiros 6 meses, que era um pouquinho a proposta, não é isso? Então, o que eu lembro dos meus primeiros 6 meses, que isso foi 2002, mais ou menos, de fato. Eu, até final de 2001, estava numa das instituições financeiras grandes aí. Olha, primeiro eu tive a fazer business. Eu decidi ser sozinho, os outros decidiram fazer uma coisa. Não tem o certo e errado. Tem o caminho de cada um. Então, o desenvolvimento que houve nesses últimos 15 anos é fantástico. E o Brasil ainda está anos-luz atrás de mercados mais desenvolvidos, que nem Estados Unidos nessa área, em especial também em termos de estruturas disponíveis, de softwares e tudo mais. Mas também lá o mercado começou há 50 anos atrás, mais ou menos. Então, e o Brasil não vai demorar 40, 50 anos para chegar naquele nível. Vai demorar um tempo. As questões demográficas, socioeconômicas também do Brasil são muito diferentes, talvez, do que outras realidades. A Europa também é outro patamar, a Ásia. Então, tem muitos mercados. Uma coisa que me fascinou, assim, 2 aprendizados, talvez, desses 6 meses. Em primeiro lugar, muito do que eu aprendi, também os acertos que eu tive, graças a Deus não teve só erros, né? É relacionado a aprender e se relacionar, learning and networking. E são 2 coisas que teve muita gente me dando a mão. O Luiz Frankenberg, de novo, é um dos exemplos, uma pessoa que era absolutamente sênior em relação a mim nesse assunto, e que a abertura que ele me deu em termos de troca de ideias, ele não podia me arrumar os clientes, fazer os negócios por mim, não é isso. Mas troca de ideias, enriquecimento e tudo mais.
as discussões que nós tivemos noite afora até para montar, na época, a profissão aqui, as marcas, né, de planejador de certificado, etc. Assunto que talvez alguém outro depois aborde, que eu sou meio suspeito por falar nisso. Mas é super valioso. E a outra coisa é relacionamento. Então, eu só posso encorajar vocês, aqueles que pensam em abraçar essa profissão, ou que já estão dela e querem dar um direcionamento diferental, de procurar esse relacionamento, porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém tem a voz da razão. A gente tem pontos de vista diferentes, a gente pode agregar um do outro. A gente dentro da academia, a gente fala com o pessoal que é aluno que está aqui, não tem concorrente aqui, não tem problema isso. E é uma coisa que me fascinou, inclusive, em especial nos Estados Unidos, em alguns congressos que eu fui lá, é a abertura total do pessoal. Não tem esse negócio, peraí, não, olha aqui que esse é meu mundinho aqui, não pode olhar. Né, não cutuca. É muito, muito aberto e a gente só tem que aprender todo dia. Eu estou com 62, estou aprendendo e acho que eu tenho muito para aprender ainda. Então, principalmente com vocês também. Obrigado. Passando alguns anos para frente, então, depois que o Tobias começou, a gente vai lá para 2011, que foi a minha época de dar o salto para essa carreira. Então vai fazer exatamente 6 anos, mês que vem. Foi em agosto de 2011 que eu pedi demissão do banco que eu trabalhava para me tornar efetivamente para trabalhar com, e aí é um detalhe que eu quero falar dos meus primeiros 6 meses, trabalhar com educação financeira. Eu ainda não me via como planejador financeiro. Então, quando eu fiz a minha transição, foi trabalhar com educação financeira. Meu modelo, nos primeiros 6 meses, e durou mais do que isso, era realmente vender palestras e vender cursos para ensinar as pessoas a lidar com as suas próprias finanças, tomar suas próprias decisões, né? Esse era o desafio. E tive alguns aprendizados emblemáticos nesses primeiros 6 meses, que é o que eu queria dividir com vocês. O primeiro vai para quem é CLT, e acho que muitos vão se identificar com isso. Quando a gente é CLT, uma frase que a gente escuta bastante, e eu concordo totalmente com essa frase, é: quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Vocês já devem ter escutado essa frase. No mundo corporativo, no mundo bancário, essa frase era muito comum e eu realmente concordo com essa frase. Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. E aí, qual que era a minha ideia também empreendendo? Ótimo, agora eu vou ter todo o tempo do mundo para eu ganhar dinheiro. Não é assim? E aí eu passei para a carreira autônoma, achando que o tempo seria abundante, né? Que eu teria tempo para fazer tudo. Aí no primeiro dia, pijama, né? Legal, agora eu sou um empresário, o que eu vou fazer, né? E aí começa aquele desafio. E agora? Eu tenho esse tempo e o que eu vou fazer? Na primeira semana, sinceramente, eu fui totalmente improdutivo, fui ineficiente ao máximo. Não sabia como gerenciar meu tempo, não tinha uma ordem de prioridade, eu não sabia o que fazer primeiro, né? Então, eu acho que nessa profissão, uma exigência que você tem muito grande é um bom gerenciamento do tempo. Porque só depende de você, né? Tudo que você for fazer daqui para frente, como planejador financeiro, como um profissional autônomo, só depende do que você faz com o seu tempo. Você não tem mais 13º, no caso eu tinha 14º lá, não tinha mais 14º. Toda a remuneração que eu ia receber dependia de um bom gerenciamento do meu tempo. E que esse tempo me gerasse uma remuneração suficiente dentro do que eu esperava para essa profissão, né? Então, acho que um grande aprendizado que eu tive nos primeiros 6 meses é que não existe essa ilusão, né, de que o tempo é abundante para quem não trabalha no mundo corporativo. Assim como no mundo corporativo, quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro, quem é autônomo também precisa ser muito organizado com o tempo
para poder ganhar dinheiro. Então, acho que esse é um primeiro grande aprendizado que eu queria dividir com vocês. Segunda coisa, minha ideia de marketing. Né? Quando eu comecei a partir para essa carreira de planejador financeiro, e na verdade com aquela questão da educação financeira que eu falei para vocês, qual que era a minha ideia de marketing? Eu falei, caramba, eu tenho um produto super legal agora, porque eu tenho curso e tenho palestra que vai abrir a cabeça das pessoas para esse assunto de finanças pessoais. Meu marketing, totalmente ingênuo, né, era o seguinte, eu vou chegar para o meu primo, para o meu amigo e falar, cara, vem fazer um curso para melhorar suas finanças pessoais. Na minha cabeça, qual ia ser a reação do meu primo, do meu amigo? Nossa, isso é demais! Minha mãe precisa fazer isso, meu irmão precisa fazer isso, meus tios, meus primos, todo mundo que conhece vai fazer. Cara, reserva 5 vagas para mim no seu curso. Era essa a ideia que eu tinha de marketing. Que cada pessoa que eu falasse, eu ia conseguir 5 clientes. E vocês devem imaginar que não foi nada disso. Cada pessoa que eu falava, putz, cara, legal, você é meu amigo, deve ser interessante mesmo, mas, puta, meu dinheiro está bem aplicado, não quero saber muito disso, deixa para depois. Ou seja, meu marketing, eu não estava preparado para isso. Todo o meu marketing foi por água abaixo, porque eu tinha uma ideia de como seria, de que as pessoas supervalorizariam o que eu tinha, e foi bem diferente, o cenário final foi bem diferente disso. Então, o que eu quero deixar de lição para vocês é que a gente supervaloriza o que a gente tem, né, para oferecer. A gente sabe o valor do que a gente tem, né? A gente sabe o poder transformador que essa profissão tem. Mas transmitir isso para o outro lado é um grande desafio. E aí a minha história do marketing, que eu até falo na academia, na aula que a gente tem de marketing, foi do ódio ao amor. Porque daí eu comecei a estudar bastante isso. Mas qual que foi o meu começo? Eu achava que as pessoas não estavam prontas para o que eu tinha para oferecer. Eu achava que as pessoas não entendiam o que eu queria dizer para elas. E eu sempre ficava culpando a outra pessoa. E normalmente nesse trabalho, né, quando a gente não consegue vender planejamento financeiro pessoal, a gente acha que sempre é o outro, que o outro não está preparado para isso, que o Brasil não está no momento de ter planejadores financeiros. Né? A gente sempre coloca a culpa no outro, quando, na verdade, o que eu percebi é que eu estava muito cru, até para eu poder passar o valor do que eu tinha para oferecer. Então, o meu amadurecimento como profissional também me trouxe um discurso muito mais assertivo para eu conseguir passar o valor que eu via nessa atividade, nessa profissão. Então, nos primeiros 6 meses, isso também para mim ficou muito claro. Eu tenho que estudar melhor marketing, estratégias de marketing, e eu tenho que amadurecer como o Bias falou, a gente precisa também receber, já que tem valor essa atividade. Mas a outra pessoa precisa perceber esse valor para nos pagar. E o terceiro aprendizado que eu queria deixar para vocês foi justamente que eu falei que eu comecei com um modelo de educação financeira e depois migrei para outro modelo, que era o modelo de planejamento financeiro. Então, outra coisa que vocês também podem perceber nos primeiros 6 meses, que o seu modelo não está funcionando, que o seu modelo de negócio não está emplacando. E não tem nada de errado nisso. Você pode mudar o seu modelo. É muito difícil que já o seu primeiro modelo de negócio já seja perfeito, já seja o ideal. Então, provavelmente, e os primeiros 6 meses são bons para testar isso, né? Se o modelo de negócio que você tem é realmente assertivo,
se é realmente, se as pessoas estão vendo valor nele. E você pode querer mudar, não tem nenhum problema nisso. Eu mudei. Eu percebi muito mais valor para mim e para o meu cliente quando eu pegava na mão dele de forma individual e fazia um plano personalizado para ele. Isso é o planejamento financeiro pessoal. Diferente da educação financeira, que é você fazer uma palestra, um curso para um monte de gente, mas não ver ali a transformação acontecendo, porque você não está acompanhando quando a pessoa volta para casa. Será que realmente aquilo fez sentido para ela? Será que ela conseguiu aplicar na vida dela? Não estava fazendo sentido para mim esse modelo. Por isso eu quis migrar para um modelo de planejamento financeiro pessoal, até estimulado por pessoas que assistiram o meu curso, assistiram palestras e falavam: Janser, eu quero uma ajuda mais personalizada. Você pode me dar essa ajuda personalizada? E aí eu vi que isso tinha valor. E aí foi isso que eu comecei a oferecer e isso começou a dar super certo. Então, mudança de modelo de negócio também pode acontecer no meio do caminho. E esses primeiros 6 meses ajudam a avaliar isso também. Então, 3 grandes aprendizados que eu queria deixar dos meus primeiros 6 meses. Gestão do tempo, principalmente para quem é CLT, vai ser um grande choque quando você partir para uma carreira autônoma, né? Marketing, pensar realmente em estratégias de marketing para conseguir passar para o outro o valor que a sua atividade tem e saber que o seu modelo não precisa ser o ideal já no começo, que você pode fazer adaptações ou até mudar totalmente seu modelo de negócio no meio do caminho. Então, acho que esses primeiros 6 meses, para mim, foram esses 3 grandes aprendizados. Legal, obrigado, Jansen. Bom, boa noite. É bem interessante perceber que cada um acaba tendo um histórico diferente e dificuldades diferentes, né? Eu não tive problema com marketing. Então, e eu acho que justamente pela forma como eu comecei, que acho que é também importante, eu vou enumerar aqui um pouquinho os desafios do pré-6 meses, né, de planejador financeiro, que acabou resultando, de repente, numa estratégia e numa decisão diferente. Então, eu tive vantagens em algum ponto e grandes vantagens em outro. Também não vi no mercado financeiro, então fui engenheiro e eu ajudava meus amigos na empresa, familiares, mas principalmente colegas engenheiros na área financeira. Então eu comecei isso um pouco mais ativamente em 2006 até 2011, que foi justamente o ano que também eu pedi demissão. Então, coincidência, foi em 2011. Mas de 2006 a 2011, eu ajudava as pessoas informalmente, não cobrava nada, tirava dúvidas, e aquilo foi crescendo, e de repente aquilo dava um prazer que, poxa, sem ganhar dinheiro, imagina se ganhar dinheiro, né? Então, uma pergunta que eu vou fazer aqui: quem de vocês já ajuda ou já ajudou alguém na área financeira informalmente sem cobrar nada? Então, ou seja, já é exatamente aí que começa a carreira do planejador financeiro. Então, ela começa informalmente. Então, e vem aquilo chamando a atenção, aquele chamado vem vindo todo dia. Você acorda cada vez com mais prazer de ajudar as pessoas. E não está ganhando R$1 com isso. Então, tem uma coisa muito errada, né? Então, você é muito louco. Eu ficava pensando: será que eu sou louco? Gosto de ajudar as pessoas, não ganho nada. Imagina se isso aqui desse dinheiro de fato. E foi daí que eu, nesses 6 anos, pré-6 meses, que eu vou entrar nesse detalhe, que eu fiquei muito curioso. Fiquei muito curioso de entender, afinal, que raio é isso que eu estou fazendo. E aí eu descobri que existia um tal de planejamento financeiro lá fora, que aqui no Brasil já existia um movimento que já tinha começado, Frankenberg, Tobias, outros personagens dessa indústria ali desenvolvendo isso, mas lá fora, americano conhecendo isso, propaganda na TV de planejamento financeiro. Falei: caramba, é uma indústria. E aí foi instigando minha curiosidade. Então eu continuei ajudando as pessoas, continuei entendendo os impactos, comecei a perceber a responsabilidade do que é um planejamento financeiro, um planejador financeiro de fato. As pessoas começam a buscar você como referência. Eu lembro que eu fui enviado para a França por causa dessa empresa que eu trabalhava em 2008. As pessoas continuavam ligando para mim por Skype pedindo ajuda. Eu até brincava, comecei a ter gastrite. Eu ia trabalhar, de repente um colega: vamos tomar um café? Vamos. Então, estava pensando em comprar imóvel, como é que eu faço? Não, vai assim, etc, financia, como é que é? 20 minutinhos. Voltava para a mesa, passava 2 horas, chegava um outro colega: vamos tomar um café? Caramba!
Então, ou seja, acho que muitos planejadores que eu conheço e que eu mentoro e mentorei nesses anos de carreira, nesses 6, 7 anos de carreira como planejador financeiro, eu enxerguei muito isso, de pessoas que faziam exatamente a mesma coisa. Começava a ajudar, começava a entender esse valor e queria se aprofundar mais, de várias formas. Tanto é que eu ajudei tanta gente que uma hora, aquilo, foi justamente em 2010, aquilo me incomodava tanto, eu via que, vamos dizer assim, a carreira fazia sentido você começar a desenvolver essa carreira. Não vou entrar em detalhes na transição, né? A gente falou isso muito no outro evento. Eu podia ficar uma noite inteira falando de desafios de transição de carreira, mas tomei a decisão. Tem uma decisão pedir demissão também. Né? A pessoa falando que era meio maluco, etc., mas tomei a decisão e aí fui ser planejador financeiro. Então, em 2011, só que a grande diferença é que eu tinha demanda. Eu tinha pessoas que falavam, poxa, na hora que você fizer isso, volta aqui que eu quero ajuda. E aí o desafio foi um pouco diferente. O meu desafio nos primeiros 2 anos da carreira foi buscar estruturar uma metodologia, estruturar um plano de negócio, mais que um plano de negócio, alguma metodologia, já em planejamento financeiro, acompanhamento, etc. E aí, tirar certificações, e quando você tira certificações, imaginando que está tudo ali escrito, você percebe que não. A parte técnica, sim. A parte empreendedora, 0. Então, aí minha primeira frustração, lembro até hoje, quando eu tinha acabado de tirar a certificação, no caso do CFP, é uma certificação de excelência, mas não é obrigatória para ser planejador, mas eu imaginava que ali eu ia ter as respostas, estudei pra caramba para a prova, passei, e aí? Cadê o contrato de planejamento financeiro? Cadê a tabela de preço? Como é que eu cobro? Né? Cadê a planilha, Excel, ferramenta, enfim, nada. Eu falei, caramba. E quando eu fui começar a buscar, não tinha muita informação. Né? Então já tinha pessoas fazendo, mas de fato ainda muito espaçados. E aquela foi uma grande frustração minha nos primeiros 6 meses. O que eu fiz? Comecei a buscar desenvolver metodologia, enfim. Foram 2 anos testando, eu diria que esses anos foram de testes, olhar, planilha, etc. Então, realmente, eu tirei um período para elaborar. Para aí, sim, o primeiro planejamento oficial vendido foi em 2013, abril de 2013. Eu voltei, eu falava para todos os meus amigos, segura aí, espera aí que eu estou voltando. Aí foi um dia que eu comecei a voltar para as empresas que eu trabalhei, na verdade, uma que eu trabalhei, mas as empresas são próximas de engenharia. Vou visitar vocês aí e vou falar o que eu estou fazendo. Vem aí. Então, não foi difícil vender. Realmente, não foi difícil vender e mostrar que eu ia ajudar. Mas eu não sabia o que entregar para eles. Então, eu lembro que a primeira reunião que eu fiz, a primeira clínica, a anamnese, o primeiro bate-papo para entender o cliente, foram 4 horas, 3, 4 horas, eu perguntando um monte de coisas, eu entendendo, mas eu não tinha uma certa metodologia, né, de como fazer. Mas eu fui aprendendo muito da pessoa, principalmente uma questão comportamental, que é algo que eu já carregava há muito tempo, né, a visão comportamental do planejamento financeiro, para tentar entender o que a pessoa quer, precisa, enfim. E dali, nos primeiros clientes que eu comecei a vender, ali eu já tinha um esboço de algo, de alguma coisa a entregar. E, obviamente, tudo errado também. Tudo errado. Então, ou seja, eu comecei eu não tinha como calcular horas que eu ficava ali com o cliente. De repente, depois de 10 clientes, em 2, 3 meses eu já estava com 10 clientes. Eu já estava praticamente com o meu tempo todo ocupado com 10 clientes. E eu falava, nossa, eu imaginei que ia ter 50, 60, 100. E ali eu comecei a perceber, a cada cliente eu ia aprendendo com os feedbacks. Acho que esse é o primeiro grande aprendizado que eu coloco aqui. Independente se você está ajudando informalmente, se é pro bono, se você já está cobrando, sempre busque entender o que o cliente está sentindo. Se está impactado, ele tá, se você está atendendo as expectativas ou não, etc. E dali eu comecei, eu diria que até quase que de uma maneira, vamos dizer assim, eu olhava de uma forma tão atenta a esses feedbacks que realmente, às vezes, eu até exagerava um pouco em pedir feedbacks para o cliente. Mas a cada cliente novo, eu vinha, pesquisava, entendia o que estava acontecendo, fui adaptando essa metodologia. Então, obviamente, não foi fácil procurar contrato, minuta, foi muito com os colegas, o que o Tobias comentou aqui de networking, é exatamente isso. Eu lembro colegas que fizeram comigo a certificação na época, um tinha uma minuta, um tinha alguma coisa, a gente foi coletando informações. Pessoal no IBCPF, a gente começou a buscar algumas informações, networking, para poder ir montando o seu próprio negócio. Mas isso falando em 2011, hoje tem muito mais ferramentas, tem muito mais gente falando sobre o tema. Eu diria que hoje é muito mais fácil encontrar informações networking como esse.
Em 2011, se tivesse uma reunião como essa, já teria resolvido boa parte dos meus problemas, sinceramente. Mas naquela época eu não consegui encontrar ninguém. Então, o primeiro grande desafio, os feedbacks, começar a entender o que você está entregando para o cliente, como é que você acompanha a questão talvez um pouco mais técnica e metodologia, processos. Quando eu comecei a entender que os clientes eles estavam começando a ser impactados, começavam a indicar pessoas, aí veio o segundo ponto, que eu acho que é o profissionalismo do serviço. Quando eu falo profissionalismo, eu digo de fato a questão de como você começar a emoldurar isso de uma maneira um pouco mais coerente, de uma maneira um pouco mais profissional, né? Então, e aí envolve também um pouquinho do que eu estava imaginando em escala, né? Então, talvez eu já pensava um pouco em escala, como atender muitos clientes de uma maneira eficiente, etc. E dali eu acho que a questão de processos foi muito importante, né? Então, como você ia acomodando isso. Acho que tem uma questão importante que o Jansen comentou do CLT, do emprego. Aí o terceiro, de fato, é o modelo mental empreendedor, né? Porque, de fato, você começa no começo você tem uma certa preocupação que os clientes não vão querer aquele serviço. Eu já mentorei muitas pessoas que acabam tendo essa crença, talvez limitante, natural, de falar, eu não sei se algum cliente vai pagar, sei lá, X reais, X mil reais, um planejamento financeiro. E naquele momento eu era um pouquinho mais otimista e eu imaginava que sim. Mas eu acho que em muitos momentos, muita gente acabava falando o contrário de pessoas que quem vai contratar um profissional desse, não faz sentido um profissional de planejamento financeiro, por aí vai, justamente por não conhecer talvez o mercado, olhar para fora. Então, quando você empreende, e a gente fala muito isso aqui na academia também, você tem que estar num modelo mental muito de alerta, de você olhar para fora. E o que eu fazia era tentar olhar para onde existia isso. E eu não me apeguei naquela época ao Brasil, até porque não tinham tantas empresas ou pessoas fazendo isso. Hoje tem muito mais. Mas eu me apeguei um pouco e olhar lá para fora. E quando eu olhava lá para fora, eu falava, realmente, eu acredito que isso vai acontecer. E não é só um país ou outro, eu falava de 10 países. Né? Até o ponto que aí, 2013, 2014, a coisa foi avançando. Só para colocar o gatilho, voltando para 6 meses. Mas em 2015, até justamente quando eu acompanhei o Tobias numa viagem para Boston, para os Estados Unidos, para visitar empresas e também para participar do congresso, que aí você realmente mantém aquela chama acesa de falar, é possível. Tem profissionais lá, eles vivem disso, são felizes, eles impactam pessoas, é uma indústria muito conhecida, é uma da quinta, sexta, a carreira mais desejada, por exemplo, de um país como os Estados Unidos. Aí você pega, na Malásia está acontecendo isso, na África está acontecendo isso, África do Sul, na Holanda tem 4 mil profissionais, aqui tem 3 mil, tem mais CFP na Holanda, profissionais certificados na Holanda do que no Brasil. E quando você volta para cá e vê, não é a questão da população que não está preparada. Não tem profissionais preparados ou profissionais querendo se preparar para isso, como vocês aqui. E foi disso muito nos primeiros 6 meses que eu fui me apegando nessa questão de processo, nessa questão de escala, de errando e aprendendo. Erra, aprende, vai remodelando. Eu falava sempre para os clientes que o último cliente era sempre o melhor serviço que eu estava oferecendo, que eu sempre aprendia um pouquinho do de trás, seja na questão metodologia, na questão do que eu entregava e por aí vai. Então, eu diria que não perder essa chama no início. Os primeiros 6 meses não pode, de fato, você não ter esse modelo mental final empreendedor de alerta, de ficar olhando o mercado, ver o que está acontecendo e essa melhoria contínua. Eu diria que esses são os desafios que eu passei, pelo menos, principalmente porque eu já tinha uma demanda, mas eu não sabia o que entregar. E a procura pelo que entregar foi bastante com colegas aqui, né, no Brasil, mas muito também lá de fora, tentando olhar o intangível. Né? Eu lembro que uma noite, acho que no 3º ou 4º mês, algumas noites, eu comecei a caçar relatórios de planejamento financeiro. Então, eu queria ver o que um planejador financeiro entregava. E eu encontrei o que um planejador da Índia entregava. Eu já encontrei relatórios de 300 páginas, que eu não sei nem se alguma pessoa física leria isso em algum momento. Eu vi relatórios de 2 páginas, eu comecei a olhar tudo que era entregue, e cada um tem uma realidade diferente, países diferentes, realidades socioeconômicas diferentes. E dali eu fui começando a tentar formatar o que o brasileiro, o que o público em volta precisa. E não é o nicho, por exemplo, que você escolhe, ou as pessoas que você atende. No meu caso, eu já tinha essa demanda dos meus colegas engenheiros, talvez não fosse igual para um psicólogo, por exemplo, a visão, inclusive comportamental, nem a solução, mas a visão, por exemplo, de uma pessoa na área de humanas. Eu sempre brinco, minha mãe, o que minha mãe vai pensar, o que ela vai ver, por exemplo, se ela não tem um conhecimento tão profundo financeiro.
e aí você realmente vai se adaptando. Eu diria que nem 6 meses, eu diria que até hoje, depois de 6, 7 anos, a gente continua se readaptando continuamente. Mas no começo, para sobreviver, acho que esse é o ponto mais importante de você começar a testar, errar e aprender. Questão de marketing, eu diria que também é uma outra lição. Se você vai ou já está pensando em ser planejador financeiro, essa pré-fase é muito importante também. Então, talvez essa pré-fase, começar a ajudar pessoas, acho que vocês acabam fazendo isso naturalmente pela paixão, que a própria carreira nos carrega, nos traz, mas essa é importante também até numa estratégia de acabar engatilhando o marketing, uma demanda natural na hora que você faz a transição. Então, acho que é isso. Boa noite a todos. Ouvindo todo mundo falando aqui, tem muitas coincidências e muitas dessas coisas que a gente passa junto. A minha trajetória começou em 2011 também, da minha transição, mas eu não pedi demissão em 2011 porque eu já tinha 2 filhas, então não fui tão aventureiro assim que nem eles, até porque eu sou um pouco mais velho. Mas eu comecei realmente a fazer a minha transição em 2011 como um plano B, estudando, indo fazer meu processo de coaching e fazendo a jornada do IBCPF, que foi quando eu vi que realmente foi um mês de um trabalho super intenso, na prática, como é que você faz um planejamento para uma família, que era uma família fictícia, eu tinha um grupo lá de pessoas, e foi nesse momento que eu vi, bom, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, foi nesse momento que eu tive certeza. E daí acho que 2 coisas que foram muito importantes para mim. A primeira delas foi que nesses 2 anos, e falando aí da preparação para os primeiros 6 meses, uma coisa que foi muito importante para os 6 meses foi ter feito o meu planejamento financeiro. Para eu sair do mundo CLT, de 25 anos de CLT, e dar esse passo para o mundo empreendedor, que de fato é uma cabeça completamente diferente, não tem mais 13º, não tem férias, não tem um monte de coisa, não tem nem um chefe para brigar com a gente. E daí você fala, bom, que bom que não tem o chefe. Aí você descobre que você é o pior chefe que você podia ter, que quem mais se exige, no meu caso, pelo menos, foi muito isso. Então, a minha preparação financeira para fazer a transição foi super importante, porque daí eu pude passar os primeiros 6 meses falando, bom, estou aqui pronto para testar. Se tudo der errado no primeiro ano, na verdade, eu tenho 1 ano para procurar um emprego, porque, enfim, se eu não ganhar nenhum centavo aqui, não é para mim. Assim, o mundo não está preparado para o planejador financeiro que nem você aqui. Então, isso envolveu não só saber se eu tinha reserva suficiente para pagar as contas da família e tudo mais. Cortei uma série de despesas, um monte de luxos, a gente, enfim, cortou uma série de coisas. E também fui fazer meus seguros, seguro de vida, seguro saúde, que a gente também acaba não pensando muito nisso, mas com 2 filhas não dá para não pensar. Então essa foi a primeira coisa que para mim foi muito importante, para me dar tranquilidade nos primeiros 6 meses de que, enfim, tá tudo certo, a família vai continuar vivendo do mesmo jeito. E quando eu fiz finalmente a transição, na verdade, a outra coisa que foi muito importante nessa transição foi o networking, que nem o Leanderson falou. Porque eu conversei com muita gente, porque eu não sabia que era planejamento financeiro. Eu sabia que eu queria fazer finanças pessoais, queria trabalhar com finanças pessoais. E fui conversar com todo mundo que eu conhecia ou que podiam me falar quem conhecia. Falar, você conhece alguém aqui e tal? E comecei em todos os congressos, em todas as coisas, ler todos os livros, acessar quem eu podia acessar para ir tomar café, almoço, jantar, happy hour, me encontrar em fim de semana, etc. Falar, o que você faz? Como é que você faz? Qual é o seu modelo de negócio? Como é que você trabalha? Até decidir para onde eu iria. E daí, quando eu fui para outra agência, quando eu fiz a minha migração em fevereiro de 2013, então exatamente 2 anos depois de eu ter começado essa transição, quando começaram efetivamente os meus primeiros 6 meses, eu até divido em 2 fases. Assim. Os primeiros 2 meses foram 2 meses onde, apesar de toda a preparação que eu vinha fazendo nos últimos 2 anos, tinha muita coisa ali que eu precisava, que não dava tempo, enquanto eu estava trabalhando no banco, de fazer uma imersão
em modelo, o que eu vou entregar, o que eu vou fazer e tal. Então, tive aqueles 2 meses, tinha uma estrutura na agência, então tinha algum certo treinamento, alguma certa preparação. Nunca tive que me preocupar com contrato, por exemplo, porque tinha um modelo de contrato lá, tinha um certo balizamento de quanto cobrar, etc. Então, essas não foram dificuldades que eu tive. Mas daí eu tive aquela preparação, essa mesma coisa que o Leandro falou. O que eu vou entregar para o meu cliente no final do dia, né? E para eu entregar isso aí, o que eu preciso pegar dele, né? Quais são as informações, etc. Então tinha uma proposta um pouco diferente, era uma coisa mais de venda consultiva até do que planejamento financeiro. E daí eu fui vendo que o que eu gostava de fazer mesmo era o planejamento financeiro. E uma coisa interessante é que eu falava para minha mulher, 2 coisas que eu falei para ela para fazer a transição, que também é outra coisa muito importante, né? Envolver a família nessa decisão super importante, precisa estar preparada. Porque eu falei para ela, olha, estamos juntos aqui porque eu vou ficar 1 ano aqui ralando que nem um condenado para fazer esse negócio acontecer. Porque assim, eu já vi muito empresário que rala para caramba e dá errado. Eu nunca vi nenhum empresário que trabalha mais ou menos e dá certo, né? Então, eu sei que eu vou ter que ralar muito para saber se vai dar certo ou não. Você topa? Tamo junto? E daí... Não, estamos juntos, vamos embora, né? Dei a segurança para ela de que financeiramente estava ok, e daí a gente fez isso. E, de fato, vi muito pouco dela e das minhas filhas nesses primeiros 6 meses, porque foram muito intensos, porque eu cheguei a fazer 18, 20 reuniões numa semana. Se você pensar que naquele modelo eu ia até o escritório ou a casa das pessoas e contar tempo de deslocamento em São Paulo, não é pouca coisa, né? Então, isso com os canos, né? Porque também eu que fazia meu agendamento, a confirmação, o contrato, a cobrança, a contabilidade, tinha mais coisa. Cafezinho não tinha, porque eu ia na casa das pessoas, no escritório das pessoas, né? Então eu tomava o cafezinho deles, felizmente não tinha esse custo. Mas daí de táxi, de ônibus, ia não sei o quê, para economizar também. Então todos esses percalços, né? E uma das coisas que nunca passou pela minha cabeça foi ter uma estratégia de marketing, por exemplo. Quais clientes eu vou atingir primeiro? Eu peguei uma lista lá de gente que eu conhecia e saí visitando, saí conversando. Falei, deixa eu te contar o que eu estou fazendo. Porque eu literalmente me sentia semeando o meu trabalho. Falei, eu não sei que fruto vai dar e de onde vai dar isso aqui, mas eu estou semeando o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. Isso em algum momento vai dar frutos. Mas foi... olhando para trás, se eu tivesse, né, naquela época, o conhecimento de hoje, a possibilidade de um mercado já mais desenvolvido, de gente que já está estudando mais, né, jamais tinha pensado em olhar para o mercado lá fora para ver como é que isso é feito lá, por exemplo, não tinha essa visão. Porque de todas as pessoas que eu tinha falado no meu networking, ninguém sugeriu isso. Falou, você já viu o mercado lá fora? Como é que é planejamento financeiro? Nem passou pela minha cabeça. Então, assim, estratégia de marketing... Jamais. Qual é o nicho de mercado que eu vou atacar primeiro, com qual objetivo? Adoraria ter feito isso, né? Mas não fiz. Gastei um bom tempo descobrindo qual que era o meu nicho, né? Eu diria que bem mais do que os primeiros 6 meses para descobrir qual que era o meu nicho e aonde que eu realmente ia conseguir me destacar. Talvez depois de 1 ano, 1 ano e meio, que isso foi ficando mais claro para mim, né? E depois de muitas e muitas e muitas visitas e de porta na cara e tal. Então, acho que de mensagens assim, do que eu acho que são importantes para os 6 meses, para os primeiros 6 meses, né, o que for importante para mim. Primeiro, a preparação. Então, a preparação financeira, a preparação psicológica do modelo mental, a preparação do que você vai entregar, do que você vai fazer na hora que você vai embarcar. Quanto mais você conseguir pensar nisso antes de virar a chavinha e falar, bom, agora eu vou, obviamente, melhor você vai largar. Você vai largar mais rápido, você vai largar jogando, eventualmente, né? Então, isso foi uma coisa que eu não tive, né? Eu patinei bastante nesses 6 primeiros meses, né? Até de tantas visitas que eu fiz, até fechar o primeiro negócio, até fechar o primeiro cliente, até receber, né? E tomar cano de cliente, né? Porque também tem, né? Essa parte, né? Faz parte do empreendedorismo. Então, essa preparação muito importante. O networking, super importante, né? Na época, o IBCPF também não era tão aberto como a Planejar é hoje, né? Para não associados. Então, não tinha muito acesso, né? Eu conhecia algumas pessoas durante a jornada e ligava e todo mundo me recebia super bem, etc. Mas eu não tinha como participar daquilo.
como hoje é possível, né? Então, acabou sendo também um pouco mais difícil. Então, essas são acho que algumas das coisas que eu tive dificuldades, como todo empreendedor, né? Nos primeiros 6 meses não é fácil. Mas, como eu já disse em várias outras ocasiões aqui, virar essa chave e sair do mundo CLT para o mundo do empreendedorismo, eu costumo dizer que nem quando a gente sai da casa dos pais pela primeira vez. A gente come grama, a gente nada na lama, a gente se ferra pra caramba, mas só volta se não tiver outro jeito, né? Então, porque é um bichinho que quando dá certo, quando você vê que a coisa está dando certo, que os clientes estão respondendo e que você está ganhando dinheiro, está conseguindo pagar as contas, etc. Você fala, puxa, como é que era aquela coisa de ter chefe mesmo, e ter férias delimitadas, e ter não sei o quê. Então, para mim, isso foi super importante. Já nos primeiros 6 meses, já comecei a ter esse gostinho. Os meus primeiros 6 meses, né, são um pouco mais recentes aqui. Eu sou economista, trabalhei por 10 anos em banco de investimento, fui analista de ações. Especialista no setor de energia. Depois saí do banco para fazer um mestrado em energia, trabalhei como consultora por um tempo. Fui empreendedora, tive um negócio, tive uma franquia de personal trainer. Não tem nada a ver, mas eu queria empreender, eu queria ter uma experiência de ter um negócio, né? E aí foi nesse negócio que eu descobri que eu gostava de lidar com gente, que eu gostava de entender o problema da pessoa, ajudar as pessoas, ver como eu poderia ajudar a atingir um objetivo, né? Porque as pessoas numa academia, elas chegam e elas têm objetivos, no caso de atividade física, de saúde. E eu falei, puxa, não manjo nada de educação física, e sempre, desde que eu trabalhei no banco e depois, sempre ajudei a família, como todo mundo, né? Então, você conhece, então as pessoas te pedem, e aí, o que eu faço, como que eu aplico o meu dinheiro, compro o apartamento financiado ou não, enfim, e gostava muito de fazer isso. E eu falei, poxa, eu gosto de gente, eu manjo muito de finanças, já ajudo as pessoas, tem que tentar ganhar dinheiro com isso, fazer isso. Esse vai ser o meu negócio, o meu propósito, né? Então, fui procurar, fui ver, falei assim, como é que eu faço isso? Aí eu descobri que essa profissão já existia lá fora, muito comum, e aqui já existia o IBCPF, hoje Planejar, né? Vi que tinha certificação, procurei a certificação e falei, bom, vou começar por ela. Não sei nada, vou começar pela certificação. E comecei, estudei, fiz a prova, fiz também a jornada como Caco, também foi uma experiência bem interessante. E aí, comecei como CFP, deixa eu lembrar agora. Aí eu falei, bom, vou começar. E lá no próprio Planejar, eu conheci pessoas, né? E falei, bom, deixa eu ver quem é que faz isso. E vi que tinha muito gerente de banco, que era CFP, mas assim, autônomos, independentes, tinham muito poucos. Falei, puxa, mas esse negócio, eu acho que será que dá certo? Eu falei, não é possível, né? Não tem tão poucos, né? Conversava com meus amigos, colegas de banco, falava assim, olha, eu estou querendo fazer isso, o que vocês acham? Eu falei, você está louca, quem vai pagar? Quem vai pagar para você fazer isso, né? O gerente do banco já faz. Eu falei assim, mas, gente, eu já ajudo tanta gente que não está contente. Que não está contente. Eu falei, não é possível, tem um mercado, tem demanda, né? Eu falei, bom, eu vou insistir, já fiz o CFP, vou começar. E comecei bem devagarinho, atendendo um cliente. Esse cliente me indicou para outro. E aí mais outro. E eu fui bem nesse ritmo, bem devagar. E eu falei, puxa, mas onde que eu vou desse jeito, né? Eu percebi que eu já estava começando a ter indicações já, né? Só que eu nem ligava para as pessoas porque eu não tinha tempo. A cada cliente que eu pegava, eu tinha que montar um monte de planilha e eu montava elas muito específicas para cada cliente. Aí eu falei, puxa, eu não vou ter escala, eu vou conseguir atender quantos clientes
nesse meu ritmo, né? E aí, então, eu já tinha indicações, eu já via que a demanda estava crescendo, mas eu falei, não, eu não vou ficar na minha, porque senão eu vou me queimar com os clientes, né? E aí eu falei, eu preciso ver, não é possível que não tenha alguém que já faça isso, que já saiba como ganhar essa escala, né? Foi aí que eu acabei descobrindo aqui a GFI e descobri que estava para começar a primeira academia GFI. Eu falei, bom, vim aqui, vi, falei assim, puxa, mas a primeira academia, né? Eu falei, será? Primeira turma, né? Vou arriscar. Eu falei, gente, eu não tenho outra. Eu falei, não tem outro caminho. Do jeito que eu tô muito devagar. Não vou ganhar escala e eu vou acabar me desanimando. E eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, fiz a academia e aí eu tomei conhecimento do primeiro módulo que tem a metodologia, né? Então, já deu para entender, né, que tem uma metodologia bem definida, né? Que você tem a clínica, uma anamnese inicial, que eu já meio que fazia, mas ali eu percebi que tinha um método legal para fazer isso. Já comecei, logo no primeiro mês, com o que eu já aprendi, já comecei a aplicar nos meus clientes. E aí eu já comecei a perceber que como eu ganhava ritmo com isso, né? Já com uma planilha, já um template de planilha pronto, com uma estrutura de uma clínica, né, inicial pronta. E aí que as indicações começaram a crescer mais ainda. E eu falei, nossa, o problema, como é que eu vou fazer? Já comecei a acelerar um pouquinho, mas ainda estava, aí veio o módulo 2, sobre comportamental, né, de humano. E aí foi muito, muito legal, porque eu não tinha ideia de que eu já estava lidando com os clientes, eu percebia que era muito importante a maneira como você lidava com os clientes nessa atividade. Eu percebi que, às vezes, eu tinha problemas de casal, de eles, no meio do planejamento, brigar um com o outro, e eu não sabia como lidar com aquilo, do cliente não se engajar no planejamento, então eu pedia para ele fazer a planilha, ele não fazia. A gente traçava a meta, ele não conseguia cumprir. E aí, no módulo 2, eu entendi que as pessoas têm modelos de decisão diferentes, têm têm comportamentos financeiros diferentes, por várias razões. Então, isso também foi uma descoberta muito interessante. E aí eu falei, não, é isso mesmo, eu tenho que fazer isso. E vou aprender cada vez mais também de como lidar com gente, né? E aí veio o terceiro módulo, que foi o de empreendedorismo, né? Que você tem que montar o seu business plan. E aí eu falei, bom, agora eu vou realmente montar o meu business plan e vou ver se eu vou fazer isso aí ou não. Então, aí você é obrigado a mensurar as horas, né, que você tem que gastar com cada atividade no planejamento. Você tem que atender os clientes, você tem que fazer follow-up, você tem que fazer as planilhas, você tem que prospectar. Então, a grande ciência é gerenciar o tempo. Então, esse é um grande desafio que eu percebi logo nos primeiros meses, é que você tem que estar muito organizado com o tempo e você tem que ter uma metodologia que te ajude, que te faça, né, ir rápido. Então, no business plan, você mensura as horas, você vê que estrutura que você quer ter, quanto você quer ganhar, quantos clientes você quer ter. E aí, fiz o business plan e fiz lá num modelo, né, no caso de home office, que era o que eu vinha fazendo, mas eu iria acelerar no home office. Enfim, percebi que realmente tinha total condição de seguir, né, nisso e ganhar dinheiro. E acabei me alinhando com os propósitos da GFI. Hoje sou planejadora aqui na GFI. E eu diria que, realmente, os maiores desafios, no caso, são um pouco diferentes, né, porque foram momentos diferentes, mas foi gerenciar o tempo e estar sempre prospectando para estar entrando sempre outros clientes, né?
Então, é aí a estratégia de marketing, de como você se expor, como você mostrar o seu trabalho e deixar, não no começo, você precisa fazer isso mais, porém, depois que você tem um determinado número de clientes, aí as indicações já vão sozinhas e você acaba que você não precisa mais ter que ir fazer uma prospecção tão ativa. E é muito rápido, assim, quando você começa a ter algumas indicações, aí vai, e você já começa a ter pessoas que você, realmente, o amigo do amigo do amigo indicando, né? Então, eu acho que os maiores desafios são esses, gerenciamento de tempo, ter uma metodologia, porque você tem que ter coisas prontas, né? E são muito parecidos de um cliente para outro, e aprender a lidar com gente e gostar disso. Aqui, a gente fala muito aqui da nossa experiência junto com os planejadores, seja aqui da GFI, fora da GFI, enfim, mas comentou justamente desse crescimento orgânico. Tem um número mágico, né, que os computadores da NASA uma vez calcularam, e a gente comprova aqui. Todos os planejadores financeiros que a gente acompanhou, independente seja modelo aqui da casa ou não, mas quando você chega próximo dos 20 aos 25 clientes, satisfeitos, claro, também, então que eles estão ali acompanhando você e você está vendo o valor agregado junto com eles, realmente esse número começa a crescer a partir dessa base. Você vê que com 20, 25 clientes, começam a vir demanda passiva de clientes falando, puxa, você consegue falar com a minha mãe? Você consegue falar com o meu amigo do trabalho? Puxa, tem uma pessoa que estava precisando, você tem um tempinho para falar com ele? Então, isso obviamente não acontece quando você tem 0 clientes. Isso vai começar a acontecer um pouco mais quando tiver 10, 15, mas com 20, 25, numa média de fechamentos, de clientes que acabam procurando você, ele começa a crescer e vai acelerando. A gente fala que de 25 a 50 clientes é um número mágico, onde realmente as coisas começam a acelerar muito. E aí você acaba tendo também recursos para poder investir, você acaba entendendo um pouco mais a gestão de tempo. Então, aqueles que já estão atuando, por exemplo, no mercado, ainda não chegaram nesse número, eu falo, não desistam. Demora, pode demorar um pouco mais, entender o que está errando, mas uma hora esse número vai alcançar e vai chegar nesse crescimento. Leandro, só acho que tem uma pergunta que você vai ser o melhor para responder. Matheus Dias, uma pergunta online aqui. Ele quer saber quais os principais problemas um profissional sem experiência no mercado financeiro irá enfrentar. E qual o perfil mais adequado para iniciar a carreira de planejador financeiro? Já, de novo, acho que emendando com a pergunta dele, se é possível quem não tem experiência no mercado financeiro ter sucesso nessa profissão. Boa. Eu mentorei uma pessoa um tempo atrás que fez a mesma pergunta. E eu falo que para ser planejador financeiro, a premissa inicial é gostar de pessoas e entender pessoas. A parte matemática, a parte financeira é secundária. Né? Porque a gente não vai falar onde a pessoa vai investir, a gente não vai ficar fazendo cálculo matemático para ela. Até vai ajudar, por exemplo, em algum momento. Mas se não entender primeiro a pessoa e não conseguir entender o que ela precisa, você não consegue nem direcionar ela para algum profissional, por exemplo, especialista de investimentos ou de alguma área específica que pode ajudar. Então, um planejador financeiro ele é um multidisciplinar e é um grande integrador de serviços. Ele acompanha a família, entende a família e, a partir desse entendimento, ele vai conectar essa família com um advogado específico, com alguém de investimentos, com alguém de seguros e por aí vai. Então, é aquela questão justamente se o planejador também quiser fazer algum processo desse, seja como a parte jurídica, a parte de investimentos, etc., aí sim talvez tenha que se aprofundar e ter as habilitações necessárias para tal. Mas não necessariamente ele tem que conhecer de investimentos para começar a ser planejador financeiro. Mas o inverso não acontece. Sou especializado de investimentos, adoro a parte financeira, mas não tenho muita paciência com pessoas para ajudar, para falar, etc. Mas faço cálculo, faço algoritmo, conheço pra caramba. Olha, eu acho que aí não é exatamente essa a carreira para você. Porque justamente planejador financeiro, 95%, quase 100% ciência humana e não ciência exata. E essa pessoa que conhece de investimentos e quer atuar nessa área, vai atuar numa área específica para essa que não é a ciência humana, que é o planejamento financeiro. Alguém quer complementar mais alguma coisa?
Legal. A gente tem mais uma pergunta aqui online, mas antes eu queria abrir possibilidade para alguém aqui da plateia fazer alguma pergunta. Mário, a Camila vai nos ajudar. Obrigado. Bom, obrigado, boa noite, parabéns pelo evento. A minha pergunta é a seguinte, quando vocês começaram, principalmente o Tobias, lá em 2002, eu imagino que tenha tido um trabalho muito grande de dizer que existe essa profissão, dizer o que é esta profissão, para que surgisse a demanda de clientela, para que começasse a executar o trabalho, né? Eu acho que hoje esse trabalho mais incipiente, mais inicial, já passou, já estamos numa outra fase, só que estamos muito longe de alcançar um público de massa, uma quantidade grande, diferente de um produto ou um serviço mais tradicional, mesmo aqui no Brasil, como, por exemplo, a contratação do seguro de um carro, né? Você não precisa dizer que existe, dizer o que é, para que haja uma procura. Em que momento que vocês enxergam que estamos hoje? Já tem a Planejar, já tem a certificação do CFP no Brasil, já disseminada, já temos em torno de 3 mil profissionais, alguns outros países, tem casas como a GFI fazendo esse trabalho, mas já existe aquilo como a Cláudia, né, muito bem comentou, que um cliente puxa o outro, um indica o outro, mas será que não há uma necessidade, não seria útil e importante, até socialmente falando, que houvesse uma disseminação maior desse trabalho, uma disseminação mais abrangente desse tipo de trabalho? Por exemplo, um programa de televisão com alta audiência, onde uma pessoa como vocês estivesse lá, talvez um programa de Fátima Bernardes ou alguma outra emissora de TV, dizendo, olha, existe esse profissional, existe esse trabalho. E se acontecesse isso, tem profissional, tem planejador suficiente para todo mundo ou vai faltar planejador? Obrigado. Deixa eu começar. Posso começar? Ok, Mário. Obrigado pela pergunta. Eu acho que aqui você colocou uma série de perguntas em volta do mesmo tema, mas é bem abrangente e, de fato, o Luiz, que também está aí desde o começo nessa seara, a gente sabe que, de fato, hoje nós estamos com 3.150 planejadores certificados, mas temos um montão de gente por aí oferecendo algo que nem planejamento financeiro, sem certificação, e talvez só abordando partes. Por exemplo, antes estava se falando do especialista em investimentos que vê mais os números do que as pessoas. Nós temos a tendência de ver as pessoas antes dos números, mas tudo bem. A outra parte também é relevante, então não existe uma verdade absoluta. Então, voltando ao seu ponto, eu acho que existem hoje muitas iniciativas que são desconhecidas do grande público. Então, quem é o grande público? Tem uma continha de português que a gente fazia em Wealth Management, no âmbito dos muito endinheirados, onde a gente falava o que é o target, o que é o público potencial. A gente falava, o Brasil tem em torno de 220 milhões de habitantes. Estatisticamente, pelo IBGE, acho que em torno de 20% ganham o suficiente para ter que pagar imposto de renda. Eu vou falar que esse limite hoje é em torno de 30 mil ao ano, é um pouquinho abaixo, mas vamos dizer que seja isso para facilitar o cálculo aqui. Então, você está falando aí de 44 milhões de pessoas que ganham o suficiente, que ganham no mínimo 30 mil reais ao ano e, portanto, tem que pagar imposto de renda. É esse o nosso público? Eu acho que a gente não consegue. Acho que esse público não tem necessidade, mas não tem necessariamente recurso para remunerar um planejador financeiro. No Wealth Management, ou seja, no segmento alta renda ou para cima, private, você poderia falar talvez em 1 a 2% daqueles 44 milhões, que você está falando de 400 mil a 1 milhão de pessoas como público-alvo. Eu te diria que a gente não tem profissional suficiente para atender essas pessoas decentemente. Infelizmente, mas é um caminho, é um processo, isso nós estamos avançando. Na área de planejamento financeiro, que eu acho que pode abranger um público muito maior, então, meu chute é tão bom que não de qualquer um, mas digamos que nós estamos falando de 5 a 10 milhões de pessoas que teriam a capacidade financeira para contratar os serviços personalizados e não simplesmente um aplicativo que você põe lá alguns dígitos e fala TECL 1, TECL 2, TECL 3 e ele cospe algum resultado, né? Quer dizer, uma coisa um pouco mais olho no olho, um pouco mais personalizado, mesmo que tenha processos, é um público grande e não tem os profissionais. Tá?
O outro lado da sua pergunta é a conscientização. Então, esse é o trabalho de formiguinha que realmente a gente começou lá atrás, em 2000, lá com o Frankenberg e outras pessoas, realmente começando do zero. Tinha já um trabalho, obviamente, em private banking, dos bancos, etc., que talvez é ligado, com certeza, a parte de seguros, de outras áreas. Então, é um trabalho que continua e a gente tem feito muitos esforços em planejar. Você citou, sem dúvida, é um dos precursores aí, principalmente nessa área. Então, tem iniciativas junto de jornais, etc. Se você quiser apresentar a Fátima para a gente vai lá dar uma entrevista, não tem problema. A gente tem a agenda meio cheia, mas a gente dá um jeito, né? Mas até no domingo de manhã, né? Que é o programa dela, quando que é? Todo dia? Então a gente vai todo dia, não tem problema, a gente dá um jeito. Nós somos fáceis. Mas brincadeiras à parte. Então tem uma série de coisinhas acontecendo, tem gente graduada escrevendo em exame, no Valor, em outras publicações, etc. E cada vez mais. E a demanda sobe, inclusive eu recebi demanda de alguém, até de uma ex-aluna nossa que outro dia me escreveu, trabalha para o Diário do Comércio, perguntando qual o canal que precisava ir para a gente começar a escrever para eles também. Então, são assim, pequenas iniciativas, que no mar de gente que tem aqui é muito pouco. E existem iniciativas também por parte de governo. Então, as organizações CVM, por exemplo, tem iniciativas importantíssimas, como a ENEF, que é uma chama de conscientização, educação financeira, que é levada a públicos carentes, que normalmente não têm acesso, que seja em comunidades, que seja em universidades, que seja um público jovem, o mais diverso. Existem um montão de iniciativas proliferando por aí. A BMF, bom, a CVM é obviamente mais voltada para o investidor, mas dentro dessa semana já começa a falar que para você virar investidor, primeiro você tem que poupar. Para você poupar, você tem que gastar menos do que você ganha. Então, você começa a falar de conceitos de planejamento financeiro. Você começa a falar que a pergunta certa não é invisto na ação A ou na ação B. Primeiro tem que saber se tem dinheiro, se consegue investir. E para que vai investir na ação A ou na ação B? Então, a gente sabe disso. Um montão de perguntas que vem antes. Então, enfim, é sim um desafio super grande, mas eu acho que a gente não pode... É aquela questão, copo meio cheio, meio vazio, eu acho que a gente está andando. E são pessoas que nem vocês aqui, que nem nós, que fazem esse negócio se desenvolver e levar a mensagem para frente. E tem muito trabalho sendo feito pro bono, voluntário, até para levar para fora. Claro que, de novo, todos nós precisamos botar leite no prato lá das crianças, mas é um misto de dar e receber também. Responde a sua pergunta, mais ou menos? Falta planejador, sem dúvida, qualificado. Porque quem se chama, então, só vou pegar mais um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje você tem CFPs, Certified Financial Planners, certificados, em torno de 76 mil, mais ou menos, 75 mil, tá? Um público grande. Você deve ter em torno de 500 mil pessoas que têm um cartãozinho escrito planejador financeiro. E é uma questão de regulamentação também. Nos Estados Unidos não é obrigado você ter uma licença para dizer que você é planejador financeiro. Você sim precisa de licença para fazer certas atividades, que nem no Brasil. Se você quer intermediar valores mobiliários, tudo bem, você quer vender seguro, você quer gerir uma carteira, aí você precisa ter uma licença, que essa é otorgada através da CVM, através de instituições Ancord, etc., etc. Não é o CFP. O CFP é uma certificação de distinção, né? No Brasil, pelo estado atual das coisas, que está em mutação ainda, mas, por exemplo, quem sugere um produto, quem discute sobre a alocação, quem dá conselho, não pode também vender o produto, por um reconhecimento de possível conflito de interesse, né? Então, o agente autônomo pode ser consultor ao mesmo tempo, de valores imobiliários. Em outros países, se resolveu esse assunto de outra forma, imputando uma responsabilidade fiduciária, que é colocar os interesses do cliente acima de tudo, ponto. Transparência e honestidade. E administrar corretamente conflitos de interesses. Outros países que nem Inglaterra, Austrália, Índia, mais alguns, fizeram um ban on commission, ou seja, proibiram de você pegar comissão se você dá conselho. Você pode dar conselho, você pode vender produto, mas você não pode se remunerar com comissão se você dá conselho, para tentar minimizar a chance de conflito de interesse. Mas é fácil de reclamar e de criticar a regulação, é muito difícil de corrigir, porque, no fundo, o regulador tem uma obrigação de tentar garantir que haja uma certa estabilidade, que não tenha riscos sistêmicos que acabem com o mercado e com os poupadores. Por favor.
E eu concordo com o Tobias, só fazendo uma ponte com outra pergunta aqui. Eu acho que falta profissionais que sabem o que é planejamento financeiro. Porque a gente vê profissional que vende seguro falando que é planejamento financeiro. Tem profissional que vende investimentos, fala que isso é planejamento financeiro. Mas a gente sabe que isso são partes de um planejamento financeiro. Tem gente que tem uma planilha e fala que isso é planejamento financeiro. Então, acho que falta realmente profissionais levando a mensagem do que é o planejamento financeiro, que a gente sabe que é uma coisa maior, um processo holístico, que envolve muito de finanças comportamentais, né? Então, puxando já a linha para a pergunta, o Felipe Gonçalves, aqui no online, ele falou justamente disso. O trabalho de um planejador financeiro, ele percebeu aqui, né, dos nossos depoimentos, começam muito de forma informal, né, sem uma instrumentação, muitas vezes sem uma metodologia. Ele pergunta assim, como que a gente vê o início de um profissional que não teve esse tipo de início informal, ou seja, que já quer começar de uma maneira formal mesmo, já quer ser um profissional. Um curso apenas bastaria? Posso dar o primeiro chute? Não. Não, mas eu acho que é muito mais do que um curso, principalmente se vou pegar só a analogia com os Estados Unidos de novo, onde você tem hoje formação acadêmica, o sujeito pode fazer um curso de graduação de 4 anos numa universidade e tem pelo menos 200 aí sendo oferecidos por lá, de vários naipes, de graduação em planejamento financeiro pessoal. Você tem universidades oferecendo pós-graduação e doutorado. Até nós chegarmos no Brasil, ainda vai demorar um pouquinho. Então, assim, passando a palavra para frente, mas acho que não, a resposta é não, quer dizer, você tem que juntar os pedaços, que é fazer o que todo mundo aqui fez apanhando, quer dizer, você vai talvez fazer uma certificação, como a Cláudia fez, talvez você vai procurar, se você tem uma veia empreendedora, que é um pouco mais longe, um curso que nem a APF, a academia, outras coisas, olha, eu já tenho 30 anos de rodados nessa área e não pode parar. A gente fala muito aqui a questão, e a gente explora isso no mentoring, né? Principalmente, hoje eu tenho aí 80%, 90% do meu tempo mentorando profissionais que querem fazer transição para essa carreira. E eu falo que existem 3 vasinhos ali que você tem que avaliar e entender bem se eles estão muito longe ou muito perto, estão meio cheio ou meio vazio. Um deles é a questão técnica, de fato. Então, é interessante que quando tem uma palestra como essa, enfim, que sempre pessoas do mercado financeiro, boa parte pode levantar e falar, por exemplo, com uma certa confiança que eu tenho algum conhecimento técnico. Trabalhei no banco, fiz planilha, fiz projeto. Então, as pessoas costumam ter confiança na parte técnica, né? Eu sei fazer cálculo, eu entendo do mercado, sei o que é um CDI, sei explicar como é a inflação. Ok. Se você está confortável nessa parte técnica, ótimo. Se não está confortável, talvez entender um pouco mais, certificações, buscar metodologias aí com isso, com profissionais, networking, cursos que podem oferecer isso também, mas vamos dizer assim, consolidar essa parte técnica. A parte humana não pode ser subestimada. Pelo contrário, inclusive, eu diria que o planejador financeiro ele tem que justamente conhecer isso. Entender o que é a diferença de um perfil analítico para um perfil emotivo, um pragmático, até mesmo porque senão ele vai carregar isso para o serviço. Se eu sou um planejador extremamente analítico, gosto de números, sou muito técnico, e eu carregar isso para frente do cliente, eu vou carregar um viés fatal. Inclusive, eu só vou ter clientes analíticos, porque os emotivos vão achar que eu sou muito incisivo, sou meio seco, meio frio e por aí vai. Então, ou seja, formas de você desenvolver isso, como questões de cursos, por exemplo, na parte humana, coaching, qualquer tipo de análise comportamental. Então, várias referências aqui no Brasil que a gente tem, Vera Rita, uma delas, e por aí vai. Então, você tem bastante conteúdo em Financial Behavior aqui e fora do Brasil. Se não sentir confortável ou ir realmente a um monstrinho falar de ser humano, talvez olhar um pouco para isso e investir, se for o caso, nisso. Né? Que é a questão aqui da pergunta, então investir nessa questão. Não gosto bastante de pessoas, essa parte técnica. Talvez a última é entender, será que eu sei empreender? Então, converse com empreendedores, participe, converse com pessoas que já fizeram essa transição, como a gente comentou aqui, entender qual que é o modelo mental, a questão de receitas, a questão do que de fato você vai ter que fazer para empreender. Você está preparado para isso?
Está preparado para abrir mão de uma receita recorrente para poder ter alguma coisa variável, não ter e ainda investir? Tem patrimônio suficiente para isso? Talvez alguém que possa ajudar, de repente um mentor, também um processo de coaching, um processo de autoconhecimento para entender se você está no momento certo de empreender. Então, acho que esses três pilares são importantes quando você vai discutir investir, se for o caso, academicamente, ou vai ter que investir algum recurso para se preparar. Se você está confortável, essas três, obviamente as três não estarão confortáveis, pelo menos tem uma boa consciência de cada uma delas. Só um complemento rápido, eu acho que em cima do mesmo ponto, e voltando à mesma pergunta, eu acho que é essencial quem vai para frente, e acho que todos nós falamos isso de alguma forma, é olhar o que existe, porque no final o mundo é feito de escolhas, e cada um de vocês, cada um de nós tem que escolher o seu caminho. Pode mudar, mas mudar também sempre tem custo, investimento novo, etc. Então, olha o que tem a torto e direito, não olha só uma coisa, olha vamos falar aqui o modelo GFI, mas olha os 4 modelos que você descobre. Networking, hoje você tem facilidades, o Mário colocou esse negócio também, por exemplo, de planejar, antigamente, quando era IBSPF era mais fechado. Hoje em dia você pode se associar a organizações que nem aquela, por exemplo, a planejar, como associado não certificado. Existe essa categoria hoje, investimento realmente módico, para você estar dentro daquele network, participar da educação continuada, poder encontrar com profissionais que você pode fazer exatamente as perguntas que o Anderson colocou. Como é que é esse modelo de negócio? E as pessoas são abertas, são acessíveis. Qualquer um de nós aqui, que somos todos CFPs por acaso, né, por acaso não, por trabalho mesmo, e tanto quanto os outros, mas aqui ninguém tem salto alto. E todos nós começamos algum dia sem saber como fazer. E fomos extremamente gratos por quem nos estendeu a mão e damos a mão também para quem procura, na medida das nossas possibilidades, né? Então vamos lá, vou abrir para a pergunta. Cláudia vai complementar. Eu acho que hoje em dia realmente as pessoas não precisam mais começar dessa maneira informal que a gente começou. Eu acho que uma vez que você pode procurar, né, profissionais que já fazem isso, já existem vários hoje, e entender o que é um planejamento financeiro, como é o dia a dia dele, o que precisa, e aí senta para fazer o business plan. E aí sim você vai ver quais as ferramentas que você vai precisar, quanto você vai ter que despender do seu tempo, quanto você quer ganhar, quanto você vai cobrar, né? E eu acho que hoje já dá para... quem quer começar essa carreira, já tem muita gente que pode mentorar nesse sentido e não precisa, eu acho que, começar dessa maneira informal, né? A gente brinca até, agora falando da academia, eu demorei 3 anos para descobrir qual que era o meu modelo de negócio sustentável. Talvez com uma academia, e a gente sabe que isso está sempre se desenvolvendo, mas poderia ter acelerado esse processo para 6 meses, né? Então, acho que um curso também ajuda a acelerar esse processo. Concordo com o Tobias que você vai estar sempre tendo que aprender, sempre tendo que desenvolver, mas está com profissionais, um curso como já é possível hoje, e tem outros, tal, acho que vale a pena olhar para isso, porque já tem hoje uma estrutura muito maior do que tinha há alguns anos atrás. Pessoal, vou abrir para mais uma última pergunta aqui e depois uma pergunta online para a gente fechar por causa do tempo. Se for rápido, eu abro para mais aqui. Boa noite, meu nome é Haroldo, trabalho num banco e eu gosto de pessoas, né? Muitas das vezes vem um cliente e eu falo informalmente, o cliente às vezes tem uma necessidade de guardar um dinheiro, comprar um carro, uma casa, e eu gosto e eu me identifico, né, nessa questão de planejador financeiro. Assim, não é um medo, fala assim, pedir as contas é algo que dá uma responsabilidade muito grande, né, diante da situação financeira hoje. E, assim, a minha dúvida é possível, no caso, fazer em paralelo com o banco? Nesse meio tempo, eu tiro uma certificação, faço academia, tenho, sei lá, 1 cliente por mês, 2 clientes por mês, até ter o meu amadurecimento como planejador, montar as planilhas, né, ter o contato de vocês para dar um suporte. E nesse meio tempo, quando eu me sentir preparado, virar a chave e seguir em diante. Boa. Haroldo, né? Isso. Haroldo, que bom que você fez essa pergunta, porque a gente vai ter tempo para mais uma pergunta, porque essa foi exatamente a pergunta que tinha aqui no online.
Então, a pergunta do Matheus também foi essa. Depois a gente tem uma pergunta então lá atrás. Bom, acho que a sua pergunta é perfeita. Eu sempre trabalhei com riscos quando eu trabalhava no banco. Eu trabalhava com grandes empresas, etc. E sempre gerenciamento de riscos, eu tenho uma cabeça muito de riscos. Minha mulher fala assim, só olha risco. Eu falei, não, é risco-retorno, né? E eu acho que o risco-retorno tá muito ligado a isso aí. Eu acho que você ver um plano B e testá-lo antes é fantástico. Né? Se desse para fazer isso no casamento, muita gente faz. Com o emprego, né? Se desse, por que tem 3 meses de experiência? É para você testar mesmo, né? Com um pouco menos de risco, o que vai acontecer e tal. Então, eu acho que você ter a carreira de planejador financeiro como um plano B, onde você consiga atender pessoas e testar e sentindo o gostinho da coisa antes de pular de um lado para outro, é fantástico. Eu encorajo todo mundo a fazer isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que você provavelmente, na hora que virar a chave, você vai estar muito mais pronto para não cometer esses erros que a gente comentou nos primeiros 6 meses, para não fazer uma série de bobagens, para fazer, né, não gastar tanto tempo dessa nova carreira com tanto risco. Qual que é o outro lado das escolhas que o Tobias sempre fala? É que enquanto você estiver trabalhando nisso, você vai estar dedicando bastante tempo ao seu plano B, enquanto você está trabalhando no banco. Então, se você tem uma família, se tem uma vida pessoal, etc., esteja preparado para deixar isso aí um pouco de lado. São as escolhas. Você vai diminuir o risco de um lado, você vai estar pagando um preço, vamos dizer assim, entre aspas, do outro. Faça cursos, leia livros, converse com as pessoas, na Planejar, lá, outras associações, tem assim, um monte de fontes de informação que você pode acessar. E o Matheus, que perguntou aqui online também, é a mesma coisa. Eu acho que é profundamente recomendável fazer isso. E daí você vai ver, inclusive, como é que é essa coisa de empreender. Fala, bom, tá bom, como é que é essa coisa de dormir 4 horas por noite? É legal? Né? Dá para fazer isso por quanto tempo? Quanto que eu preciso fazer isso? É uma brincadeira, mas assim, não é muito longe da realidade no começo. Né? E vale a pena. Eu acho que tenho vários amigos que estão indo para o lado de coaching, que estão fazendo a mesma coisa, fizeram um curso, etc. Estão atendendo. Sim, atendem 3, 4 pessoas todo sábado para fazer isso, 2 noites por semana. Né? Então, dedicam uma boa parte do seu tempo para fazer essa escolha. Como vários aqui falaram, uma das coisas mais importantes nessa carreira, como na carreira de qualquer empreendedor, principalmente autônomo, é gerenciamento do tempo. É você conseguir dedicar o tempo, ser eficiente na sua alocação de tempo. Então, se você vai fazer isso, pensar bem, bom, eu vou atender na minha casa, vou atender nas casas das pessoas, eu vou ter que me deslocar, onde que eu vou fazer, tem alguma sala que você consiga usar de algum lugar, etc. Então, pensar em toda a logística da coisa, se preparar, né, com que material que eu vou entregar, o que eu vou receber, etc. Então, isso tudo é super importante. De novo, você vai estar se preparando, como a gente continua se preparando, né? Faz 4 anos que eu fiz a minha transição, continuo me fazendo curso, continuo lendo livro, me atualizando, porque senão a gente vai ficando para trás, né? Tem um monte de coisa nova. Essa parte humana que o Leanderson fala, que é tão importante e é absolutamente fundamental para a gente. Mas se você pegar várias empresas lá nos Estados Unidos, você pegar publicações dos Estados Unidos, tem um monte de gente que está discutindo isso agora lá, que tem 30, 40 anos esse mercado e 70 mil CFPs, etc. Agora os caras falam, olha como é importante esse negócio, vocês já pensaram se... E a gente olha e fala, nossa, parece uma coisa tão óbvia, né? Mas se eles estão olhando isso lá e a gente já está fazendo isso aqui, então alguma coisa a gente está na frente também, né? Mas eu acho, assim, profundamente factível, recomendável, tem um preço, mas eu acho preferível ainda do que tomar o risco inteiro e fazer uma mudança de uma hora para outra. Eu queria só fazer 2 colocações em cima. Uma sobre o tema escolhas que você falou, que até eu acho que é importante falar isso. Se você pegar a nossa comunidade de CFPs hoje, 2/3 ou um pouco mais, trabalham em instituições financeiras hoje. E eu acho que você, depois desse processo de tentativas e erros e aprendizado, tirar certificação, ler um montão de livro, tudo que o Caio acabou de falar, você pode chegar à conclusão que o seu perfil não é empreendedor, não importa. Porque você pode ser um empreendedor dentro da empresa que você está, você não tem que ser independente para ser empreendedor. Aliás, eu considero que eu sempre fui empreendedor, mesmo quando eu fui empregado. Nunca fui aquele que chega às 8 e às 5. É uma questão de mentalidade, muito mais do que qualquer coisa da qual você tira satisfação. Tem um cara do lado que ri e fala, olha que bobinho, está fazendo mais do que precisa, problema dele.
porque eu estou satisfeito fazendo aquilo que eu gosto. Primeira coisa. Segundo ponto, só bem rápido, é sobre a sua proposta de fazer as duas coisas juntas, é a questão ligada à ética. E a coisa mais valiosa que você tem é a sua reputação, melhor do que qualquer coisa. Então, só verificar se você é empregado, se você pode, para você não ter conflito de interesse com a sua instituição. Se você pode atender clientes numa área que é própria do banco também, eventualmente, fora, para você não ter nenhum, ou então deixar isso bem claro, para você não ter nenhum contratempo. Isso vale, acho que, para qualquer um que também nos assiste à distância. Obrigado. Vamos para a última pergunta, então, ali no fundo, para a gente encerrar. Boa noite. Faz de pé aí. Uma honra. Com seguro de vida, é um desafio absurdo nesse país, você trabalhar com seguro de vida. Os profissionais top 10 do Brasil tem que tirar o chapéu, porque o cara, além de ser um baita comercial, tem que ter um mega super gerenciamento. E tudo que vocês falaram, eu me identifiquei bastante, porque essa questão de gerenciar tempo, sua vida pessoal, família, amigos, e você às vezes só ficar bitolado com o seu trabalho, e dinheiro, 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 você tem que tomar muito cuidado. E nesse ramo que eu atuo, e que agora estou numa fase de migração, tem muito isso que vocês falaram também. A pessoa ela fala assim, eu sou planejador financeiro. Cara, você está vendendo um seguro de vida, você não é planejador financeiro. Só que a forma, no TA, no Telephone Approach, né, que a gente faz, que é o que é? É você vender o produto. Se você falar no telefone, você quer seguro de vida? O cara vai desligar na sua cara. É fato. Então, são estratégias para você chegar no cara. Eu não vou fazer uma pergunta técnica, porque eu acho que senão a gente vai longe. O que eu queria era mais entender a forma humana. A maioria de vocês, pelo que eu entendi, saiu do CLT, migrou, né, e veio para esse mercado. Me explica um pouco sobre essa questão do marketing, quando vocês falam. Como foi o marketing, se vocês puderem passar alguns exemplos. Como marketing pessoal, como você se vendeu? E essa questão também, quando a gente fala de mercado X, quando a gente vai atuar, né, como planejador, você fala assim, pô, legal, eu conheço gente pra caramba, mas qual foi o norte de vocês? Para onde eu vou? Pô, eu conheço caras ricos, conheço caras medianos, caras que gostam de números, mas são mais organizados às vezes, do que os caras ricos, né? Porque na minha carteira tem muito assim, às vezes, um médico, um advogado que gosta muito desse tipo de produto, ele ganha 150 mil por mês. Só que o cara gasta 200. Só que tem um outro cara, na outra ponta, que ganha 20 e o custo de vida dele é 10. Só que ele tem 10 imóveis de R$1.000 e, tipo, sem fazer nada, o cara já tem tudo pago. Os 20 que ele ganha para o mimo dele, para viajar, para fazer as coisas. E às vezes ele tem uma baita qualidade de vida que um médico advogado que ganha 150 não tem. Só que você explicar para esse cara, às vezes o cara top, o que ele vai falar? Pô, mas minha mulher, ela gosta das coisas boas, eu gosto de restaurantes bons, meus filhos estudam escola bilíngue. Eu também gosto, mas eu sei o meu limite. E é muito difícil às vezes você falar para um cara desse, por quê? Porque no Brasil as pessoas entendem o quê? Ser bem-sucedido é ganhar muito. Nem sempre é isso. Nem sempre é assim. O que você gera de valor para a sociedade, para a sua comunidade, para a sua empresa? Então eu queria entender de vocês a questão do marketing. E assim, legal, estou na GFI, para onde eu ataco? Para onde eu vou? Para não dar tiro para tudo quanto é lado e você perder tempo, gasolina e dinheiro e falar, nossa, não entra, só sai. Por favor, se vocês puderem me ajudar. Azad, né? Azad. Azad, é bom que tem um chopp ali depois, aqui terminando o evento, tá? Essa resposta tem umas 4 horas. A gente vai ficar mais 4 horas conversando. Mas, falando, acho que rapidamente, eu fui um dos que levantei a bola do marketing, então, se os colegas quiserem complementar, eu acho que assim, primeiro, para um serviço ele ser bem sucedido, né, na venda, precisa ter um outro lado, precisa ter uma necessidade, precisa ter uma demanda, precisa ter alguém querendo pagar, precisa ter alguém querendo comprar, né? E planejamento financeiro, hoje, da forma como você falou, exatamente, se tentar vender seguro, da mesma forma, você tentar vender planejamento financeiro, dificilmente alguém justamente sabe o que é planejamento financeiro para te dar valor e querer pagar. Mas, por outro lado, a gente vende pra caramba planejamento financeiro aqui na GFI e a Cláudia falou muito bem, indicações não param de acontecer.
Por quê? Porque a gente percebe, e tem 2 grandes fatores acontecendo no Brasil, e foram momentos que a gente viu que nos Estados Unidos essa profissão também deu saltos, né, de procura, de demanda. Primeiro, a crise. As pessoas, a gente está vivendo num período de crise, as pessoas estão buscando ajuda do que fazer melhor com o seu dinheiro, porque ela não sabe até quando ela vai estar empregada, ou acabou de perder o emprego e tem que fazer aquele dinheiro da rescisão durar o maior tempo possível. Aí já é planejamento financeiro na veia. Mesmo ela não sabendo o que é isso, esse profissional já pode ajudar. E ela está buscando ajuda. Ela vem buscando ajuda para essa situação do país que ela não sabe direito para onde vai. Então ela já busca fazer diferente com o seu dinheiro para passar melhor por essa situação. Segunda coisa que está acontecendo no Brasil, que eu acho que ajuda muito o nosso marketing: reforma da Previdência, reforma trabalhista. As pessoas já estão percebendo que não dá para depender de uma empresa, não dá para depender de um Estado para aposentar. Ela provavelmente vai ter que depender dela mesma, do que ela tomar de atitudes agora, lá na frente, para conseguir se aposentar. De novo, sem ela saber, isso é planejamento financeiro, a necessidade de um planejamento financeiro, necessidade de um planejador, necessidade de um profissional. E são nesses gatilhos que a gente acaba tendo muita procura e também conseguir inserir o nosso serviço para que mais e mais pessoas saibam a necessidade e a importância de ter um planejador do lado. Como eu falei, esse eu acho que é um papo, e podem complementar, para muitas horas de discussão. Na academia, a gente tem uma aula só de marketing para falar tudo isso, mas eu acho que, aproveitando o contexto, melhor do que há 6 anos atrás, quando eu tentava vender educação financeira, planejamento financeiro, hoje a gente já está passando por cenários que beneficiam esse profissional, porque mais e mais pessoas estão se atentando à necessidade, sabendo que existe um profissional para ajudar ela a passar por esse cenário da melhor forma. E complementando rapidinho, a questão marketing, claro, é um tema que poderia ficar aqui alguns dias discutindo sobre isso. Mas até dando um exemplo, fiz uma palestra ano passado numa empresa alemã, né, de 1.000 funcionários para 120 funcionários, que eram desde diretores, executivos, até pessoas júniores iniciando a carreira. E dessas 120 pessoas, quando eu fiz a palestra, só na volta, no carro, só na volta em direção aqui de novo à empresa, 56 pessoas ligaram aqui falando: eu quero agendar um planejamento financeiro. Então, o que aconteceu ali? Que era a questão, independente do perfil, gente com patrimônio, sem patrimônio, com dívida, etc., é a questão da carreira, aí sim você demonstrar a carreira, talvez com algumas... Conscientização, de você sensibilizar que as pessoas, muitas vezes, elas estão vivendo a esmo, elas não estão entendendo o caminho que ela tem que seguir. E, às vezes, ela acha que está tudo bem e não está. Então, quando você pensa, por exemplo, em um profissional, como personal trainer, então, há um tempo atrás, 10, 15 anos, ninguém imaginava pagar para um profissional para ficar vendo que peso que você vai puxar. E hoje o personal trainer é bem conhecido. Então, muitas vezes, a analogia para um personal trainer, a analogia